Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo essa semana é comigo e com o Dr. Valdir Nuevo Campos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a quem desde já agradeço a gentileza em falar conosco aqui da região de Ribeirão Preto e sempre muito carinhoso conosco, doutor. Muito obrigado. O prazer é meu, já tivemos juntos anteriormente e acho que esse tipo de diálogo é extremamente importante e se constitui também num serviço de utilidade pública, para que a gente possa, dentro do possível, tirar as dúvidas e informar a população, os eleitores. É um prazer estar novamente aqui. Eu espero que a gente possa contribuir aí com o telespectador e, no caso, o eleitor. Mas quando eu estive com o senhor no começo do ano passado, nós falamos dos problemas e das coisas aguardadas para a eleição. O senhor ainda estava na vice-presidência do TRE e jamais esperar por uma situação dessa, né, doutor? Quer dizer, de todo o que pudesse estar se precavendo, vem e cai uma pandemia dessa na nossa cabeça. Pois nós já estávamos naquela época muito preocupados com essa nova realidade que é a comunicação pelas redes sociais, né, que deram uma perspectiva nova para as fake news, e chegamos de repente, né, fomos surpreendidos pela pandemia. Realmente tornou o nosso processo eleitoral muito mais complexo, né? Um processo eleitoral que exige muito cuidado, tanto que nós tivemos o adiamento das eleições por questões sanitárias. Eu até, para início dessa conversa, eu achei, isso é uma opinião minha, tá? O ministro Barroso foi muito ponta firme. Ele que assumiu o TSE agora, né, ele que está capitaneando em termos de Brasil e o senhor no estado de São Paulo, ele foi muito ponta firme quando um de cá falava que não adia eleição, o outro que adia para o ano que vem, o outro que prorroga mandato. Eu achei que o ministro Barroso foi muito decisivo sob o ponto de vista, gente, nós não temos saúde para fazer essa eleição do jeito que está se desenhando. Então, isso foi decisivo para o adiamento da eleição, né, doutor Valdir? O ministro, ele é uma pessoa muito preparada e muito firme nas suas posições. E creio que ele adotou a posição mais adequada ao nosso momento, sem dúvida nenhuma. Ele procurou se informar com profissionais da área da saúde, sanitaristas, a respeito das condições atuais. E, a partir desses elementos concretos, ele procurou o Congresso e iniciou um diálogo que acabou redundando no adiamento das eleições. Sem dúvida, foi uma providência, me parece que indispensável, para que garantíssemos, de um lado, como sempre o ministro Barroso coloca, né, garantíssemos o nosso sistema democrático rígido, e, de outro lado, temos que garantir a saúde dos nossos eleitores. Então, feita a ponderação desses dois valores extremamente importantes, acabou se concluindo em conjunto, né, numa conversa plural, pelo adiamento das eleições. E o Congresso prontamente acatou, porque também participou dessa decisão e aqueceu essa situação. Nós, de qualquer forma, nós vamos ter reduções de períodos, né? O adiamento vai fazer reduções de período. Então, por exemplo, as convenções dos partidos, ela teve início no dia 24/7 passado e vai até o dia 15 de agosto. Está correto isso? Então, as convenções partidárias, elas têm uma nova data. As convenções partidárias, elas começam no dia 31 de agosto e terminam no dia 16 de setembro. Né? Parece-me que é essa errado. Nova... Não, eu falei errado. O senhor está certo, o senhor está correto. Muito obrigado.
A minha cabeça tá igual aquele computador 286, tem vaga lembrança, tá? Hoje a coisa é muito mais moderna. Mas, enfim. O senhor me lembrou Bom, meu se início da informática. exatamente, exatamente, exatamente. Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5 com HD de 286. Enfim, vamos lá. Bom, as propagandas eleitorais, a partir do dia seguinte, vão poder começar a ser feitas dentro da legislação da propaganda eleitoral. Confere isso. 17 de setembro. Perfeito. Lógico, as regras continuam sendo as mesmas. É possível utilizar a internet, o funcionamento ele é restrito, nós sabemos disso, né? E todas as regras, as demais regras ficaram mantidas, sem qualquer exceção. Nós aí já vamos ter, nesse período, as desvinculações agora, né? Então, as pessoas que são políticas, jornalistas que pretendem, ou que pleiteiam um cargo eleitoral aí numa Câmara de Vereadores ou numa prefeitura, né? Um prefeito municipal, começa as desvinculações para que possam se candidatar, né? Exatamente. Nós temos prazos para que aqueles que tenham como atividade a utilização de meios de comunicação, e restou só um prazo de desincompatibilização, que é o de 3 meses. Os demais que já tinham sido ultrapassados ficaram do jeito que estavam, e o prazo de 3 meses, que é o último prazo de vinculação, que é mais relativo aos servidores públicos, esse que ainda não havia sido ultrapassado. As datas, o primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro, né? Essas datas são as novas datas e que encurtaram, inclusive, a propaganda eleitoral em relação ao segundo turno. Que era a minha próxima pergunta, né? Em relação à propaganda eleitoral e também, apesar da automação da eleição, mas também de um período curto para se declarar os vencedores de primeiro turno, quem vai para segundo turno. Não ficou um pouco apertado, presidente? Veja bem, consideradas as circunstâncias, né, e considerada a necessidade de realizarmos o pleito eleitoral, creio que foi uma solução adequada, até para que a gente tivesse depois tempo suficiente para a diplomação, para os demais atos complementares que encerram e consolidam o processo eleitoral. Sim. Nós temos uma novidade para essa eleição, ou entre as novidades que nós temos dessa eleição, creio a mais importante ser as coligações proporcionais, votadas no Congresso Nacional e que passam a valer a partir dessa eleição. Ou seja, existem regras agora, não mais aquele negócio de partido grande com partido pequeno, que somando, o cara do partido grande que faz aquele cavalo de largada elege um pequenininho, enfim, claro que a tentativa era de se evitar venda partidária, pelo que se fala aí, pelo que se coloca no Congresso, na imprensa, de uma maneira geral, mas é uma medida importante. O senhor não vê assim? O próprio ministro Barroso, sempre que se manifesta sobre essa questão, ele lembra que a existência das coligações proporcionais criava uma situação inusitada, porque o eleitor votava num partido, num candidato, mas não sabia exatamente quem elegia. E a porcentagem, se eu não me engano, de candidatos eleitos com os próprios votos, eu acho que era abaixo de 20%, salvo engano. Não tenho, mas isso, a eliminação dessa coligação, a correlação mais estreita entre o voto do eleitor e os eleitos. Ou seja, o tal dessa coligação que favorecia uma série de partidos, favorecia negociatas, favorecia negociações, hoje não mais acontece isso. Existe
uma colocação aí nessas coligações que o número de candidatos, por exemplo, a vereadores, eu estou lendo aqui porque eu fiz a anotação, doutor, o número de candidatos a vereadores poderá ser até 150% o número de vagas. Ou seja, quem tem 20 vagas, o partido pode inscrever até 30 candidatos. E em cidades com até 100 mil habitantes, 200%, ou seja, 20 vereadores, 40 candidatos. Isso vai aumentar o número de candidatos, né? Ao final das coligações aumentou o número de candidatos e vai aumentar realmente o nosso trabalho na análise dos registros de candidatura e em prazos mais estreitos vai exigir uma celeridade maior. E agora, não havia outra forma de tratar essa questão com o encurtamento, né, do processo eleitoral e com essa alteração que passou a estar vigente agora este ano, né, nas eleições deste ano. Mas estamos preparados e vamos cumprir aí a nossa missão. Agora, o final das coligações, creio eu, como o próprio ministro Barroso tem dito, vai dar uma legitimidade maior ao resultado do pleito proporcional, permitindo ao eleitor uma previsibilidade maior com relação ao direcionamento do seu voto. E continua aquela participação de uma quantidade de mulheres, enfim, na obrigação da inscrição da chapa. E haverá, evidentemente, por parte do Ministério Público, uma fiscalização muito estreita a respeito disso, quer seja na aplicação dos recursos de campanha, aqueles destinados a determinados segmentos, como, por exemplo, candidatura de gênero, né? A candidatura de gênero. Então, essas questões serão objeto de uma fiscalização bastante rigorosa, né, por parte do processo eleitoral. Aliás, é um processo eleitoral tão diferente que vai exigir atenção por parte de todos os seus atores, quer sejam os candidatos, quer sejam os eleitores, quer seja o Ministério Público na sua função de fiscalização, quer seja por parte da Justiça Eleitoral na sua função administrativa de realizar as eleições. Agora, o eleitor, ele é o principal fiscal dessas eleições e ele precisa ficar atento e entrar em contato com os meios através dos quais ele possa eventualmente colocar questionamentos, eventuais denúncias. Não são todos que são legitimados a apresentar representações perante a Justiça Eleitoral, mas eventualmente já o candidato sendo definido, o partido ou o Ministério Público são as vias adequadas, ou mesmo diretamente à Justiça Eleitoral. São as vias adequadas para essa finalidade. Ok, eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até lá! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total.
Valorize o perto. Valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e, gentilmente, novamente, quero dizer que agradeço essa fineza do Dr. Valdir Nuevo Campos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está esclarecendo os eleitores aqui da região de Ribeirão Preto a respeito disso. Doutor, nós saímos do primeiro bloco falando com relação à participação de gênero. Eu gostei dessa colocação, muito oportuna. Nós tivemos muito problema em Minas Gerais, que ainda estão sendo analisados, né, de candidaturas de mulheres que foram, teoricamente, ou estão sendo acusadas de laranja por parte de partidos, etc. e tal, no último pleito. Ainda não temos decisões, pelo menos que eu conheça nesse sentido, mas nós temos como minimizar também isso, ou seja, usar de mulheres que não serão basicamente candidatas, não vão fazer campanha, mas para pegar fundo partidário, toda essa coisa que a gente sabe que pode acontecer pelos partidos? Creio que a fiscalização forte que foi feita no pleito passado, que gerou um bom número de representações, tem um efeito preventivo muito importante, e tem um efeito de esclarecedor, no sentido de que hoje a mulher que participa da atividade eleitoral, ela está muito esclarecida a esse respeito. Ela sabe que a sua participação tem que ser séria, não pode ser simulada, porque senão ela terá consequências em relação a isso. E nós estamos tendo, definitivamente, aproveitar só para uma opinião, nós estamos tendo uma participação decisiva das mulheres nesse enfrentamento do coronavírus, porque a mulher, como líder da casa no sentido da saúde, da educação, ela tem feito um papel importantíssimo no cuidado com os seus maridos, pais, filhos, e todo mundo reconhece isso, a saúde reconhece isso, e ela também vai fazer bonito, se Deus quiser, também na eleição do final do ano, doutor. Creio eu que a participação da mulher na sociedade, ela está, assim, ela é essencial e ela se reflete em todos os segmentos sociais. Na magistratura, nós temos uma participação importantíssima das mulheres, nos tribunais superiores, na verdade, no âmbito do Poder Judiciário, do Ministério Público e no âmbito empresarial. Quantas mulheres nós não temos comandando verdadeiros impérios empresariais? A participação da mulher é essencial. E da mesma forma como ela é importante em todos esses setores, na vida familiar, ela tem que ser importante também na política, porque a participação dela na política terá uma correlação direta, né, com o tratamento político de algumas questões de gênero. Portanto, a participação dela é essencial e é importante que a mulher se aproprie, né, dessa atividade política para que ela possa contribuir de forma decisiva em momentos, principalmente como esse, da pandemia, quando nós temos, por vezes, que buscar soluções legislativas para problemas tão complexos, né, da administração pública. Bom, vou voltar de novo para a nossa entrevista do ano passado. O senhor estava empenhado, mas assim, essa pandemia acabou com a gente, né? Mas o senhor estava empenhado na biometria, cadastrar o povo, os prazos da biometria, os cartórios eleitorais, todo mundo correndo atrás, os juízes eleitorais, o doutor Silvio Ribeiro aqui em Ribeirão, todo mundo empenhado, correndo atrás.
correndo atrás, de repente vem essa pandemia, acaba com a nossa biometria, doutor. Pois é. Eu acho que não tivemos. O Tribunal Superior Eleitoral não tinha outro caminho a seguir. Nós temos que cumprir aí os protocolos mínimos de segurança e seguir em frente com a biometria colocaria em risco os nossos eleitores. Então, nós temos que postergar. É um passo importante de controle do nosso corpo eleitoral, da legitimidade do nosso pleito, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma a urna eletrônica foi um grande passo. E agora a biometria é um outro passo importante para que o controle dos eleitores seja mais refinado, mais seguro, mas com a pandemia, com esse contágio impressionante, né, que esse vírus tem, né, a facilidade de contágio, não seria possível realizar as eleições com esse recurso, infelizmente. Certamente, até 15 de novembro, nós deveremos estar mais adiantado em tudo que se refere a essa pandemia. Não estou pregando aí nenhuma vacina, não estou pregando nenhum remédio, não é nada não. Mas eu acho que a gente deve estar muito mais adiantado, as autoridades sanitárias brasileiras devem estar muito mais adiantadas, e a biometria vai ficar para a eleição presidencial, se Deus quiser, de 2022, e, de toda sorte, nós ainda vamos manter a urna eletrônica, certamente cercada de cuidados, né, sanitários, com álcool em gel. Eu imagino que vocês também devam estar se cercando dessas medidas para a pessoa ir lá e fazer a votação na biometria, botar o dedinho lá na máquina, limpa a máquina, bota o dedinho, ou limpa a mão depois, enfim, deve ter os cuidados. Protocolo, né? Nós criamos alguns protocolos, mas a orientação é que a pessoa faça a higienização depois de utilizar a máquina para evitar que o álcool gel ele venha a danificar, né, o funcionamento da máquina. Lógico que ela vai fazer uma higienização antes, a mão já seca, ela pode utilizar a máquina e logo depois que sair da máquina ela terá que se higienizar novamente e terá recursos para isso. Certamente que quando o senhor tiver o protocolo completo, eu gostaria de receber do senhor para a gente ajudar a divulgar as entradas nos colégios eleitorais deverão ser com um pouco mais menos aglomeração, as filas em cada sessão deverá ter uma distância entre as pessoas e a apuração será da mesma velocidade que as eleições anteriores. Exato. Alguns outros países também fizeram agora eleição, mesmo durante a pandemia. Mas eles têm sistemas diferentes, o que permitiu outras alternativas. No nosso caso, o nosso sistema está ancorado na urna eletrônica, que para mim é um dos maiores avanços do nosso sistema eleitoral no que tange a legitimidade, né? Assim, a certeza do voto. A pessoa votou naquela pessoa, que é justamente aquilo que, né, aquilo que a doutrina eleitoral chama de verdade eleitoral. Uma correspondência exata entre a vontade do eleitor e aquilo que aparece no seu voto. Apesar de que sempre o perdedor, em cada eleição, coloca em xeque a violabilidade das urnas eleitorais. Toda eleição a gente está acostumado a ver os perdedores no muro das lamentações da urna eletrônica. Eu acho que quando nós conversamos o ano passado, eu fiz uma ponderação de caráter prático, pragmático, né, sobre a confiabilidade do sistema. Nós temos aí, eu acho que 24 ou 25 anos de utilização da urna, um pouco mais, um pouco menos, eu não lembro exatamente agora. E nesse período, nós tivemos duas mudanças de rumo, né, no Poder Executivo Federal, né, houve mudança do poder, né, no Executivo Federal, de ideologias bastante diferentes. Nas últimas eleições, tivemos uma renovação de mais de 50% do Congresso Nacional, muitos políticos novos
tiveram oportunidade de se eleger. Políticos tradicionais, acho que existem políticos tradicionais maravilhosos, muito bem capacitados, mas dentro dessa nova realidade, com uma propaganda eleitoral pelas redes sociais, houve uma alteração desse contexto e alguns políticos tradicionais não se elegeram. Ou seja, nós temos sinais pragmáticos, né, sinais da realidade, que mostram que se o sistema fosse controlável, isso não seria possível. Então, infelizmente, depois das eleições, por vezes nós encontramos críticas ao sistema eletrônico, mas por esses motivos e por todos os cuidados que nós temos, as auditorias que são feitas com a participação plural de partidos, Ministério Público, Polícia Federal, técnicos que se interessem pelo assunto, existem passos, né, de preparação do sistema eletrônico, momentos de preparação com participação plural da sociedade. Não há nenhum motivo, até hoje não se demonstrou qualquer circunstância concreta ou qualquer motivo que pudesse colocar em dúvida o nosso sistema eletrônico, que é de votação e imediata apuração. Sem dúvida. Doutor, nós estamos indo para o final do programa, eu só queria tocar em mais um assunto com o senhor, que a gente está cansado de falar de fake news, parece que cada vez mais vão se descobrindo métodos de fake news, portanto, também métodos para combater a fake news, e a novidade também é a criminalização delas, caso um candidato venha a ofender ou gerar fake news, seja pela internet ou por qualquer lugar, contra o candidato. Então, a novidade é a criminalização da fake news na próxima eleição. Na realidade, a criminalização já existia. O que existe agora é uma criminalização específica na esfera eleitoral. Nós tínhamos já no direito penal comum a possibilidade de criminalização dessas condutas. E não vejo na criminalização a solução. Creio eu que a criminalização pode gerar, como sempre gera a norma penal, um efeito preventivo geral, no sentido de intimidar as pessoas. Olha, eu não vou fazer isso porque isso é um ilícito penal e isso pode me gerar consequências. Para o político, inclusive, se ele vier a ser condenado criminalmente, isso gera a inelegibilidade dele durante o cumprimento da pena. Então, creio que esse efeito preventivo existe, mas o grande recurso para nós enfrentarmos a fake news, eu acho que é a educação midiática. O eleitor estar atento. Hoje já existem indicadores, inclusive internacionais, mostrando que boa parte da população já sabe, né, já conhece esse fenômeno, já sabe como lidar esse fenômeno. O problema é que nós temos hoje procedimentos muito refinados para a veiculação de fake news. Eu escutei até de um especialista nessa área, que os algoritmos hoje estão tão refinados que determinados buscadores, né, plataformas de busca na internet, é possível, pelos perfis já pré-determinados dos usuários dessas plataformas, é possível saber se aquele que está fazendo a pesquisa está de bom ou mau humor, e isso orientar, inclusive, a forma de veicular para ele determinadas publicidades, né, na área comercial. Ou seja, esse recurso utilizado na campanha eleitoral, ele acaba permitindo que as fake news, né, possam vulnerar todos os segmentos sociais. Isso não, as fake news hoje elas circulam independente da qualificação, dos recursos que a pessoa tem. É por isso que, embora grande parte da população conheça o problema e esteja atento ao problema, isso não significa que nós possamos abaixar as nossas guardas. Nós devemos continuar tocando no assunto e alertando o eleitor para essa realidade. Uma eleição municipal pode ser decidida a partir de fake news, sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, nós vamos dar aqui. Deixa eu só... Claro. A justiça eleitoral, ela tem como atuar nessa área.
Mas o procedimento judicial, né, mesmo os mais céleres dentro da justiça eleitoral, por vezes não são céleres o suficiente, né? O ministro Barroso sempre coloca isso, o procedimento judicial ele tem um tempo, né? Por mais célere que seja, ele tem um tempo até chegar à decisão judicial, mesmo que em sede de liminar, né, não em sede de cautelar. Então, é preciso que o eleitor esteja atento a essa realidade, que por vezes, com pouco tempo para as eleições, não há um tempo para uma reação rápida o suficiente, e isso pode distorcer gravemente um processo eleitoral, principalmente nos municípios em que essa disputa é mais acirrada, né? Essa disputa, tradicionalmente, ela é mais, tem um calor maior, né? Uma briga maior. Doutor, eu quero agradecê-lo e já convocá-lo para, pós isso tudo, a gente voltar a bater um papo e falar assim, pô, foi legal, foi tudo tranquilo e não tivemos maiores problemas. Muito obrigado, doutor. Eu também agradeço e já vou me comprometer a fornecer todos aqueles dados para que os eleitores sejam devidamente informados a respeito dos protocolos que serão observados durante as eleições, e aqueles que eventualmente forem convocados para trabalharem como mesários podem ficar tranquilos que nós estamos pensando em todos os protocolos necessários para que eles possam estar protegidos durante os trabalhos eleitorais. Modestamente eu vou estar aqui para ajudar. Semana que vem a gente está de volta. Novamente. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.